Forma interrogativa, a gente vai ver então a entonação, a inversão e a estrutura est que. São todas as formas de perguntar em francês. Aqui a gente vai ver então, primeiramente, a forma afirmativa desse lado e a interrogativa desse lado aqui. Vamos ver em comparação, né? Fazendo comparativo vai ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, uma forma na forma afirmativa, tu as bien dormi, né? Tu as bien dormi. Significa você dormiu bem. Aqui a gente não vai se preocupar muito com a forma no passado, estrutural, a gente vai só entender como que funciona a forma afirmativa e interrogativa. Então aqui a gente está vendo a entonação, a gente não vai mudar nada na frase, mas a entonação final vai mudar. Então, tu as bien dormi, né? Como em português. Você dormiu bem. E aqui, você dormiu bem, né? Você dormiu bem. Com a entonação crescente no final, é o que indica uma pergunta também em francês. É uma das três maneiras. Então, essa primeira aqui é a entonação crescente, né? Aqui, frase afirmativa. Tu as un animal de compagnie. Você tem um pet, né? Um animal de estimação. Agora, vou perguntar isso. Tu as un animal de compagnie? Você tem um pet, um animal de estimação? Entonação crescente no final mostra que é uma pergunta. Viu? Não é tão difícil assim fazer perguntas em francês. Tá? Próxima frase. Elle est encore là. Né? Elle est encore là. Uma frase afirmativa. Agora, quando eu boto essa frase na interrogativa, elle est encore là. Elle est encore là. A gente junta esse T com esse I aqui. Elle est encore là. Então, significa ela está lá ainda, ou ela ainda está lá. E aqui uma pergunta, ela ainda está lá? Je suis en retard, estou atrasado. Je suis en retard, né? Eu tô atrasado, né? Você tem certeza? Eu tô atrasado? Elle mange de la glace, ela toma sorvete. Elle mange de la glace? Simples assim, a gente muda a entonação no final e a gente tem então uma pergunta. Bom, agora vamos ver os outros, né, as outras situações, a forma interrogativa, tanto com a entonação, com a inversão e com a estruturinha est que. Essa estrutura est que a gente usa no começo de perguntas. Vamos ver como elas funcionam aqui também. Então, a primeira pergunta com a entonação é Je peux parler avec toi? Posso falar com você, né? Je peux parler avec toi, né? A entonação de pergunta, normal. Depois a gente tem aqui, com a inversão agora, o verbo é o je peux, né? O verbo pouvoir, né? O verbo poder. Quando ele faz essa inversão, ele vira puis-je. Não é comum, tá? O verbo mudar. É só realmente nesse caso aqui, mas eu quis mostrar para você porque é um caso especial. Quando acontece a inversão, em vez de falar peux-je, fica muito difícil. Então vira puis-je. Puis-je parler avec toi? Tá bom? O que eu fiz? O je foi para depois, né? Ele passou para depois do verbo, peut, e o peut veio antes. Nesse caso específico, o verbo peut se transformou para puis, mas é praticamente só nesse verbo que ele se transforma, tá? Você vai se acostumar com o tempo, não se preocupe, você vai se acostumar, tá? Mas somente nesse momento. Então, puis-je parler avec toi? Né? Posso falar com você? Aqui ocorreu a inversão. Sempre que houver alguma inversão, vai ter esse hífen, esse traço aqui, mostrando que aconteceu uma inversão na frase. Tá? E, finalmente, est-ce que je peux parler avec toi? Né? Est-ce que je peux parler avec toi? Posso falar com você? Então, é assim que funciona a estrutura est-ce que. Bom, por que fazemos essa inversão aqui? Por que não simplesmente fazer uma pergunta com a entonação? Quando fazemos a inversão, a pergunta se torna um pouco mais formal. Então, ambientes mais formais, né? Mesmo usando vous ou usando tu, ele sobe um pouquinho o nível, o degré, o grau de formalidade quando você faz a pergunta, ok? E a estrutura est que é uma estrutura corrente do dia a dia, é utilizado aí bastante, tá? Então, est-ce que je peux parler avec toi? Posso falar com você? Esse est que a gente simplesmente mostra essa estrutura aqui, até o que, est que, antes da frase que seria só uma frase de entonação.
Ok? Então, essas são as três maneiras de fazer pergunta. Vamos ver mais exemplos. A repetição vai ajudar bastante. Où tu vas? Onde você vai? Né? Ou você vai onde? Où tu vas? Depois, com a inversão. Où vas-tu? Fizemos a inversão do verbo. O verbo veio antes e o tu veio depois, né? O nosso pronome. Então, où vas-tu? Né? Então, em vez de dizer où tu vas, aqui com a inversão, né? Tem um hífen ali, o tracinho, a gente sabe que aconteceu uma inversão. Où vas-tu? Depois, où est-ce que tu vas? Né? A gente não botou o est que no começo da frase, por quê? Porque tem uma onde aqui, que é uma das palavras de pergunta. Então, où est-ce que tu vas? Né? Onde você vai? O est que, por si só, ele não guarda nenhuma tradução direta, mas ele significa que estou fazendo uma pergunta, tipo o do no começo de frase, fazendo uma pergunta, o do em inglês, que a gente já estudou mais inglês. Do you have? Quando eu começo com esse do you, a gente sabe que é uma pergunta. Quando eu começo com esse est que, né? O est que, eu sei que é uma pergunta. Então, o est que tem o mesmo sentido. A entonação ele já dá sentido que é uma pergunta. Ele já informa que eu vou perguntar algo, ok? Où est-ce que tu vas? Depois, tu aimes voyager? Você gosta de viajar? Aimes-tu voyager? Então veja que eu fiz a inversão aqui. Eu comecei com aime e depois o tu, marcado pelo hífen, que aconteceu uma inversão. Aimes-tu voyager? Você gosta de viajar? Né? E est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes voyager? Lembra que essa estrutura est que, eu simplesmente boto est que antes da entonação aqui, de uma pergunta de entonação. Est-ce que tu aimes voyager? É a mesma coisa, tá? Só boto essa estrutura aí para marcar, então, uma pergunta, ok? Bom, vamos lá. Tu peux me passer les selles, s'il te plaît? Né? Tu peux me passer les selles, s'il te plaît? Pergunta de entonação, pergunta de inversão. Como é que ficaria com a inversão? Pause aí o vídeo e já informa aí como é que ficaria com a inversão se você já está mais habituado. Peux-tu me passer les selles, s'il te plaît? Né? E com est-ce que tu peux me passer les selles, s'il te plaît? Tu vas à la plage aujourd'hui? Né? Você vai à praia hoje? Ah, se eu não traduzir a frase anterior, me desculpem. Você pode me passar o sal, por favor? Né? E aqui, você vai à praia hoje? Tu vas à la plage aujourd'hui? Né? Como que fica com inversão isso aí? Vas-tu à la plage aujourd'hui? E, finalmente, com est-ce que? Est-ce que tu vas à la plage aujourd'hui? Muito bem. A pergunta com entonação. Tu as bien dormi? Você dormiu bem? Com inversão. As-tu bien dormi? E com est-ce que, como é que ficaria? Est-ce que tu as bien dormi? Pronto, agora você entendeu os padrões, como se faz pergunta em francês, né? E se habituou, vimos vários padrões, vimos muita repetição. E agora a gente vai para o nosso método, né? A gente entendeu como faz pergunta, então, olha só. Primeira pergunta aqui, ó. A gente vai, quel est ton métier? Né? Quel est ton métier? Aqui nada de novo, né? Aqui a frase, né? Qual? A gente tem uma frase qual, sem inversão, sem est que, né? Então, a gente vai vir pela entonação aqui, correto? Correto. Quel est votre métier? Então, qual é a sua profissão também? Aqui marcado pelo formal, o votre aqui marcado pelo informal. Ok, agora a gente tem uma inversão aqui, veja, aquele hífen ali, aquele traço. Então, que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Que você faz da vida, ok? O que você trabalha, o que você faz, né? Então, esse é o sentido. Que fais-tu dans la vie? Ok? E se eu trocasse que tu fais dans la vie, daria também, seria correto. Só que a gente está fazendo com a inversão. Porque eu escolhi que seja com a inversão, ok? Aqui também temos uma inversão, agora com a formal. Que faites-vous dans la vie? Ok? Então, poderia ser que vous faites dans la vie. Poderia ser também, estaria correto. Bom, vamos a alguns exemplos, vamos entender como responde isso, agora que a gente entendeu como pergunta. Perguntamos a profissão de alguém. Então, vamos responder. Je suis sans emploi, que seria estou desempregado. Ou pode-se dizer je suis au chômage, que também significa estou desempregado, estou desempregada.
Je suis étudiant ou je suis étudiante, marcando feminino. Je suis avocat e je suis avocate. Je suis mère au foyer, dona de casa. Je suis ingénieur, hein, pour les deux, ingénieur. Je suis professeur d'anglais. Je suis fonctionnaire. Je suis designer digital. Je travaille comme designer digital. Je travaille en voyageant. Je suis un professionnel en informatique. Je suis entrepreneur. Je suis independent, ok? Aqui eu posso marcar com um ponto, como a gente viu anteriormente, né? Que é mais comum. Aí o corretor ele vai acusar que é alguma coisa. Mas é que o francês ele tem essa ponto aqui que eu poderia marcar o feminino. Em português a gente mais marcaria mesmo com esse parênteses aí, né? Ok? Então, seguimos. Aí você sabe, né? Aqui você tanto pode falar no feminino ou masculino, aí é com você, ok? Je travaille dans le marketing. Je travaille dans le marketing depuis 10 ans. Je suis professeur de mathématiques à l'université. Je travaille comme développeur, né? Então, a gente tem as traduções aqui embaixo. Acredito que não vai ser muito complicado, muito difícil para você. E, finalmente, chegamos à pergunta de número 9. Quel est ton signe astrologique? Veja, não tem inversão nenhuma aqui. Não tem est que, poderia usar est que, né? Veja aqui, vamos lá. A gente tem frases que você vai ver que se poderia usar est que, tem outras que já não fica mais tão bom. Então, a gente vai se habituando à língua, né? Você entendeu as 3 maneiras de perguntar. Você pode ver que essa é uma pergunta aqui começando com qual, né? Então, você já vai saber que é uma pergunta desde o começo. Mas não vemos aqui nenhum est que poderia ter. Não vemos aqui nenhuma inversão, que poderia ser também. Você já está entendendo como funcionam, então, as perguntas, correto? Perfeito. Então, quel est ton signe astrologique? Né? Qual é o seu signo astrológico? E quel est votre signe astrologique? Qual é o seu signo astrológico? Poderia ser também du zodiaque. Hein? Qual é o seu signo do zodíaco? Né? Quel est votre signe du zodiaque? Do zodíaco. Poderia ser também, ok? Beleza. E os padrões? Como que eu respondo isso? Je suis balance. Né? Eu sou Libra. Je suis balance. Mon signe est vierge. Ou mon signe astrologique est vierge. Ou mon signe du zodiaque est vierge. Hein? Vierge, virgem. Balance, Libra. E escorpião. Escorpião, simplesmente. Você pode dizer assim também. Aqui a gente vê uma tabelinha dos signos para você saber falar o seu signo, né? Então aqui a gente tem, eu vou ler para você: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Escorpião, Sagittaire, Capricórnio, Verseau e Poisson. Vamos seguir direto para a próxima pergunta, de número 10. Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis brésilien ou brésilienne. Je suis argentin ou argentine. Je suis portugais ou portugaise. Je suis français ou française. Je suis américain, je suis américaine. O féminin, no feminino. Depois, je suis japonais ou je suis japonaise. Je suis russe. Aqui o russo vale tanto para o masculino quanto para o feminino. Je suis suisse, que é a mesma coisa, vale para o feminino quanto para o masculino. Je suis chinois ou je suis chinoise. Certo? Então é assim que a gente fala da nossa nacionalidade em francês. Finalizamos mais uma aula, vimos perguntas em francês, como fazer perguntas em francês, vários tipos, vários jeitos, e continuamos com o método. Te vejo em breve.